para estarmos aqui e ministrar uma palavra. Vá comigo para Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, lugar abalado, tristes e com todas as expectativas erradas, mas nós temos plena certeza que não vamos sair desse lugar da mesma forma que nós entramos, porque o Senhor tem um agradável e perfeito. Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Eu queria compartilhar consigo algo. O que eu quero compartilhar consigo é de que nós vivemos num mundo, e um mundo com todos os seus problemas, e sendo um mundo com todos os seus problemas, a única pessoa que suporta tudo isso é você. Você suporta tudo, eu suporto tudo, e quando suportarmos o nosso corpo, particularmente a nossa mente, não tem capacidade para gerir isso. E isso traz consigo ansiedades. E ansiedade é problema. A saúde e a paz dependem de vários fatores. Mas o fator para a doença, o fator para o teu corpo estar atento, você estava bem ontem. Eu ontem fiquei bem, não sei porquê. Por causa da ansiedade, a enfermidade entrou. Por causa da ansiedade, você deu prioridade à doença. Aleluia. Então, a ansiedade é a fonte da doença. A ansiedade é a fonte dos problemas. Qual é a ansiedade da alegria? A paz que ultrapassa todo o entendimento, ela é com certeza a fonte da própria alegria. Onde não há paz, há ansiedade. Onde há ansiedade e há doença, há problemas. Onde há paz, há saúde, e a saúde em abundância. Então, hoje queria compartilhar consigo, ao falar de Filipenses, e particularmente o livro de Filipenses, quando Paulo escreveu essa carta para a igreja, a pergunta que não se cala: onde Paulo estava? Paulo estava na cadeia, e ele estaria mais preocupado do que qualquer pessoa que estaria fora. Sabe, você na cadeia, quem esteve já uma vez na cadeia, nem que seja por 5 minutos ou por 1 minuto, sabe o que é estar numa cadeia. E Paulo estava na cadeia por muito tempo, e esse tempo que ele estava na cadeia, há algo que ele provou, e tendo provado, ele escreve uma carta para o povo de Filipe, a fim de que eles não andassem em ansiedade, porque sabia-se qual é o maior problema da ansiedade. Aleluia. E então ele comunicou para essa igreja, a fim de que ninguém pudesse andar de ansiedade. Bem, a ansiedade é um nível de preocupação fora do normal. A ansiedade é nada mais do que as preocupações e tribulações desse mundo que ocupam o ser humano, e tendo ocupado o ser humano, a partir dessa linha de ocupação, você deixa de pensar nas prioridades que os teus filhos, você pensa na prioridade que é a tua família, esposo, esposa, você deixa de pensar, o teu foco já não está nesse, o teu foco fica preocupado nas notas de problema que ele vai trazer sobre você. Então, quando ele traz essas notas de problema, faz com que a partir deste momento a ansiedade nos ocupa, e a partir da ocupação da ansiedade nós não vivemos uma vida equilibrada. Agora vem enfermidade, particularmente estamos a ver problemas de hipertensões surgindo sobre você, outros acabam de ser levados pelo derrame cerebrais por conta do pensamento. Na verdade, eu precisava de fazer entender de que a mente é onde está concentrado os níveis de pureza como os níveis de impureza também. E como desfazer todos os problemas que estão sobre a sua mente? Através da palavra de Deus. E Paulo, como homem da palavra, escreve para a igreja de Filipe, alertando, porque sabia que sempre que as pessoas estivessem focadas na ansiedade e nos problemas, eles deixariam de viver a paz, deixariam com certeza de serem elas mesmas, dando a sua vida para as preocupações. E quando dariam a sua vida para as preocupações tomavam conta dessas mesmas pessoas. A partir do momento em que foram tomadas conta
precisamos viajar um pouquinho para entender como entraram as preocupações na terra. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio. O homem passou a ter domínio sobre todas as coisas, mas a partir do momento que ele pecou, o homem passou a ter preocupação. Uma das questões que surgiram primeiro foi o medo que o homem passou a ter a partir do medo, porque o medo é um dos manipuladores da ansiedade. O que vai acontecer? Como é que vai ser isso? Agora, sabe, existem coisas que você só acabou de se destruir porque as pessoas queriam saber a tua, ou seja, você, agora como é que vai ficar a minha reputação? Como é que eles vão pensar quando ouvirem o que aconteceu? Tudo isso
conta que Satanás não estava ali. Quando ele Satanás não estava, como é que Jesus não era maluco de responder a árvore? Ele não via. Aleluia. Há uma voz a falar. Há uma voz a falar. Sugerir. Não está vendo. Não está vendo o teu marido. Não está vendo onde ele foi. Não está vendo como ele chega muito tarde. Você não acha que alguma coisa ele está fazendo? Acha mesmo que alguém que não está fazendo nada na rua, essa hora não deveria estar, essa hora na rua. Lembra que esse meu marido parece estar trem? Não está vendo a tua mulher. Tanta coisa que ele vai fazer no argumento. Quando você ouve e dá a expectativa de ouvir, a fé não vem pelo ouvido que você ouve, faz você. Se é para a tua destruição, vai destruir, porque o plano do diabo vai destruir. Ele não vai destruir sem antes encontrar uma porta para poder destruir você. Então, a Bíblia nos dá aqui conselhos grandes. Que conselho? Romanos capítulo 12, verso 2, diz: não nos conformemos com esse mundo, mas transformamos para a renovação do vosso entendimento, para que saiba qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, há uma vontade perfeita, né, de Deus, mas eu não posso conhecer a perfeita vontade de Deus. Eu quando eu vivo conformado com o que eu vejo, é quando eu vivo conformado com o que eu sinto, é quando eu vivo conformado com o que eu toco, é quando eu vivo conformado com o que não é verdade. E é verdade, mas é verdade que a Bíblia diz mais. É verdade, mas esse mais quer dizer o quê? Quer dizer que não é verdade, porque a Bíblia fala que ele diz em verdade, vos digo. Não quando diz em verdade, vos digo. Ele está